la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Isto é a doutrina liberal. É a doutrina que o mercado e a democracia vão juntos, são inseparáveis. Isto é uma praga. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e eu estou aqui com ele, Gabriel Divan. E aí, Divan? Cara, é isso, né? Panela de pressão, mundo muito louco e no país que não tem ECA, nem tem SUS, né? Tá dando uns problemas lá. Mais uma trilha para a gente percorrer nesse 2026 que começa incendiário. É por isso que a gente conta com este convidado de hoje, né? Caramba, eu tava morrendo de saudade dele, cara. Fazia muito tempo já. Oh, fazia, cara, mas é tanta coisa para o homem comentar que ele fica meio zonzo até, né? A gente tem que separar por fatias e coisa parecida, porque senão não vai ter condições, cara. Mas também pudera, né? Deu a louca no Mapa Mundi, mais ou menos isso, né? Mas a gente aproveitou ele dessa vez aí também, né, cara? Saiu o zonzo do episódio. Não, o negócio é Castelo do Vampiro, né? O cara sai de cabelo branco aqui. Muito bom, então, mas Gabriel Divan, assim, ó, se o pessoal tá ali se perguntando, né, tô aqui ouvindo Vira Casacas, tô aqui ouvindo convidados bons, vou ajudar os guris, é os guri, como é que a pessoa pode fazer para nos ajudar? Bom, a pessoa quer ajudar os guri, né, tu viu aquele cara lá, o cara dos sonhos de trem lá, da fotografia, que ele falou, vai Corinthians, tá, quando foi indicado. Eu falei esses dias, né, cara, eu queria ganhar um prêmio internacional um dia, só pra, no meio do agradecimento, eu meter um vamos pra cima, Grêmio. Mas enfim, né, os guris, volta pros guris. Como é que você ajuda os guris? Bom, você ajuda os guri da seguinte maneira. Em primeiro lugar, para de compartilhar coisa ruim e começa a compartilhar coisa boa, né? Aquele troço assim, vou fazer aqui uma piada com a caminhada do deputadinho lá, não sei o que é. Vou fazer aqui 2 piadas com a caminhada do deputadinho. Vou botar uma câmera 24 horas por dia seguindo o deputadinho e transmitir aqui, porque eu quero rir muito com vocês. Ô, meu amigo, meu Deus. Existe uma fronteira ali entre você comentar o assunto da moda e você, né, trabalhar numa agência de propaganda, né, na assessoria dos assuntos da moda. Então, gente, primeira forma de ajudar os guri. Curte, compartilha, escuta, mostra pra galera. Todos os streams que você quiser e as plataformas que você gostar, eles têm um botão lá, compartilhar. Então mostra pra alguém assim, ó. Pensa assim, ó, sabe quem é que vai gostar disso aqui? O Pedrinho, porque ele estuda tal coisa e ele trabalha com esse tema aqui. Sabe a Flavinha? Ela acha legal esse assunto aqui, vou mostrar pra ela. É assim que você ajuda o Vira Casacas a se espalhar. Agora, caso você queira que a gente continue aqui, porque aqui não tem frigorífico patrocinando, né? Se eu e a Bal decidir fazer uma caminhada até Foz do Iguaçu, né, por algum motivo ou coisa parecida, não tem frigorífico patrocinando, não tem, né, granjeiro patrocinando, não tem fundo partidário sendo desviado para patrocinar. Então a gente, né, tem que fazer os nossos stories, né, e os nossos reels só na mão mesmo, né? Porque aqui é assim, a gente depende da ajuda de vocês. É por isso que a gente não tem rabo preso, é por isso que a gente fala aqui o que você precisa escutar e o que você quer ver posto para fora. Então vai lá em apoia.se/viracasacas, ou vai lá em orelo.cc, ou faz o que é mais fácil ainda, ele é brasileiro, ele é nosso, ele é o Pix. Faz lá um Pix recorrente para deixar R$5 por mês para viracasacaspodcast@gmail.com. É R$5 uma vez no mês, você não está escutando errado. Ou seja, num mês, imagina, 30 dias, R$5. Eu não consigo fazer de cabeça agora qual é uma possível divisão para isso, mas pelo amor de Deus, cara, é só pensar no número inteiro. Não precisa nem pensar que ao final do ano você vai gastar só R$60 com Vira Casacas o ano inteiro. Pensa um mês. Num mês, né? Digamos que nos 5 primeiros dias você doa R$1 pro Vira Casacas. E aí você não precisa doar mais nada. Cara, pelo amor de Deus, não tem jeito de oferecer essa matemática que não seja só vantagens, porque para nós esses R$5, olha, dá para fazer chover, a gente garante.
Perfeito, cara. E uma coisa que faz tempo que a gente não lembra, o pessoal, é que o Viracasacas tem uma lojinha, né, cara? Então você pode ir lá em umapenca.com/viracasacas, tem camiseta, tem bottom, tem caneca, tem ecobag. Meu Deus, tem um monte de coisa assim, né? E volta e meia o pessoal nos manda uma fotinho, né? Dizendo assim, ó, tô usando as coisas do Vira. Pô, é tão gostoso de ver isso aí, já faz propaganda, ajuda, tudo de bom. Cara, e é assim, ó, é umas coisas de qualidade. As camisas são muito boas. Eu tava esses dias com a camisa titular da firma, né? A camisa padrão, aquela. Aí o cara do Uber perguntou se era uma banda de rock. Isso aí eu falei, mais ou menos. É uma coisa um pouco diferente, né? Mas enfim, né, cara, muito legal. Vai lá em umapenca.com/viracasacas e dá uma olhadinha lá, tem muita coisa legal, muita coisa mesmo, camisetas, mas não só. E isso aí também ajuda a vir uns pilas pra cá, né? Assim como quando você eventualmente quer comprar alguma coisa e quer usar o serviço do Careca Maldito, né? Porque ninguém tá livre de ter que usar, acabar tendo que usar o serviço do Careca Maldito. Então dá uma olhada lá em viracasacas.com. Os links que a gente coloca, né? Quando é filme, se está inteiro disponível, a gente bota. Se não está, a gente bota o trailer. Quando é podcast, a gente já indica, né, o site específico para o download. E quando é coisa de comprar, aí a gente bota o nosso linkzinho lá. Compra pelo linkzinho lá, que aí reverte alguma migalha para nós aqui, né? Perfeito, Gabriel Divan. Agora sim, vamos ouvir aquela voz maravilhosa. Vamos lá e nós vamos descobrir quem não é bem-vindo na Barreira do Vasco. Gabriel Divan, tenho certeza que tu tá feliz, cara, neste momento. Tô muito feliz, cara. Tô muito feliz por estar aqui gravando um Viracasacas contigo. Tô muito feliz porque é um dia de sol, né? Não sabemos exatamente quando você está ouvindo isso, né? Mas aqui faz sol, não um sol mortífero ou escaldante, desagradável, mas um sol, aquele sol que dá energia. E estamos aqui com um velho amigo. A gente, inclusive, conversou menos nos bastidores do que o normal, porque nós vamos matar as saudades aqui na frente de todo o Brasil e de todo mundo. Senhoras e senhores, ele está de volta. Tanguy, o Bagdadi. E aí, pessoal, pô, quanto tempo, né, cara? Muito tempo mesmo. Eu não lembro qual foi a última vez que a gente gravou. Eu sei que faz bastante tempo. E eu acho, cara, que a culpa foi minha. Porque da última vez que eu vim aqui, eu acusei o Viracasacas de ser boy lixo. Porque só me liga na hora que o bicho tá pegando. Na hora que tá tudo bem, pra bater um papo, tomar uma cerveja, não tem. Aí, pô, guerra, intervenção, aí vocês me ligam. Eu fiz essa crítica e eu percebi que vocês deram uma segurada, só me procuraram realmente quando o apocalipse tá mais perto. Eu entendo vocês. Mas é aí que tá, cara. O apocalipse tá perto, meu. Eu não vou morrer sem me reconciliar contigo, né, cara? Porra, imagina a situação. Imagina o desgosto pra eternidade. Vem a onda aquela da beira da praia, e o cara pensa assim, pô, o Tanguy, cara, não falei com o cara. Tá certo, eu entendo vocês. Me lembrei do tweet lá do Guga Chakra, do vamos se reunir quando as coisas estiverem melhor na Ucrânia. Quando as coisas estiverem melhor, a gente marca alguma coisa aí, pode ser. Ou então o Petkovic, né? Tudo vai melhorar depois da Copa de 2014, né? As coisas vão melhorando. Vão sim. Gabriel Divan, a gente vai ter que fazer o tradicional, se apresentar, coisa? Falar de Petit Jornal? 10 anos de Petit Jornal? Eu acho que a gente vai porque, né, podcasts, como chegamos à conclusão, de mesma geração, estão chegando aí em um... É bodas do que isso aí, 10 anos? Hein? Boda de loucura, de insanidade, cara. Tem boda de tudo, bodas de ouro, bodas de prata, bodas de zinco, sei lá, tem, né? Mas enfim... Para além de outras coisas, aqui estamos falando com uma das vozes de um dos melhores podcasts da galáxia. Tanguy Bagdadi, se apresente aí, porque eventualmente alguém tem mau gosto, alguém não se informa a partir dos lugares bons, não conhece as melhores vozes, não está aí ligado em quem dá a barbada e não está ligado principalmente nessa grande festa aí que está sendo esse ano aí para esse nosso co-irmão, digamos assim, Petit Jornal, né? É muito bom falar esse nome, né, cara? É um nome sonoro, né, cara? Eu queria agradecer de novo pelo convite de vocês. Eu não lembro qual foi a última vez que eu vim aqui, mas lembro que já participei algumas vezes do Viracasacas, alguns episódios que eu me orgulho muito, aliás. Um que a gente falou sobre Irã, a gente tem um episódio sobre Venezuela também, antigão, que foi muito legal também, repercussão muito boa. E na verdade, a gente tem esse contato muito também porque, como o Divan falou, a gente é da mesma geração, né, de podcast. O meu podcast é o Petit Jornal, que foi iniciado, né, a gente começou, né, em junho de 2016, exatamente quando estava rolando aquela maluquice do Brexit,
que a gente estava achando que era o auge da loucura, né? E a gente mal imaginava que o Brexit era, enfim, apenas um redutor de velocidade, nem quebra-mola era, mas é um podcast diário, né? Naquela época a gente fazia colunas de 5 minutinhos, e a loucura tá tão grande que agora são episódios diários, né? São 6 vezes por semana, meia horinha, 25 minutos ali, para tratar dos principais assuntos. Eu e o professor Daniel Souza, né? Eu falo mais sobre política internacional, ele fala mais sobre economia. E é isso, eu acho que tudo que tinha para saber sobre mim é isso, além de eu ser professor de política internacional também, é assim que eu ganho a vida. Olha só, tudo que tinha para saber sobre ele. Isso é exatamente alguém com muito a esconder, né? Que diria. Mas enfim, cara, por favor, apelo aqui para os nossos ouvintes do Vira Casacas. Quer se informar bem também? Escuta o Petit Jornal, cara. Os caras são insanos, meu. O Felipe, às vezes eu boto o Petit Jornal, né? Eu vou dormir pensando assim, tá, agora eu vou, né? Vou recapitular aquilo que eu não pesquei ao longo do dia, né? Aquilo que os jornais não me mostraram, aquilo que eu quero ouvir, né? Com as análises desses nossos amigos, e aí eu coloco assim, e aí é um filme de terror, cara. Tem gente que não vê filme de terror antes de dormir, pra não ter pesadelo. Não, os filmes de terror não me são tão problemáticos às vezes quanto o Petit Jornal, porque os caras, além de estar em cima do lance quanto a tudo que acontece, né, é um festival. Falar de economia e política internacional hoje em dia, né, é um negócio bem complicado. O Tanguy citou que ele já esteve aqui falando de Irã, Venezuela, ou seja, assuntos desatualizados, né, mais ou menos isso. Quem me falou isso, é exatamente a mesma coisa, foi o Cazé, cara, Casimiro. Outro dia eu falei com ele e ele falou assim, cara, eu tava outro dia na psicóloga e a minha psicóloga falou que pra eu parar de ter ansiedade com relação à guerra, com relação ao mundo e tal, eu deveria ver um podcast e ela indicou o Petit Jornal pra ele. Ele falou, doutor, eu fujo do Petit Jornal. Eu não quero ouvir o Petit Jornal. Eu tenho medo do Petit Jornal. É isso, cara, o Petit Jornal faz isso com as pessoas. Não, mas a gente fala que nem o pessoal fala do Vira Casacas, né? Que não é leve e tudo mais. Isso aí não pode ser um convite à covardia, né? Você tem que ouvir essas coisas, ora bolas. E é um bom lugar, é um ótimo lugar, é um incrível lugar para se informar, né? Estamos aí participando, Felipe, dessa festa do Petit Jornal. E uma das maneiras de participar é, inclusive, né, trazer o Tanguy aqui para comentar essas desgraceiras com a gente. Eu queria começar, Tanguy, te colocando uma proposta de reflexão aqui, porque vamos pegar esses anos aí, vamos pegar os anos de existência, por exemplo, do Petit Jornal e do Vira Casacas, tá? A gente já viu uma galera dizendo que era todo mundo Charlie, né? A gente já viu um monte de gente botando bandeira do arco-íris no meio da foto, inclusive o CEO, né? A gente já viu o cara dizer que era somos todos isso, somos todos aquilo, né? Teve gente que foi Moro, teve gente que foi tanta coisa, né? A gente ouviu muita gente dizer somos todos Ucrânia em dado momento. Tem muita gente que somos todos muita coisa. Mas eu diria que tá meio difícil de sermos todos nos últimos tempos aí, porque existem algumas incongruências interessantes ali, né? O Ucrânia, depois do Euromaidan, começou a ficar um pouco desgostoso para algumas pessoas dizerem que somos todos, apesar, né, de haver uma invasão, né, nitidamente uma invasão de um país por outro. Ninguém se sente exatamente confortável 100% em fazer uma defesa, assim como em relação a uma série de outras coisas, como, por exemplo, o que está acontecendo agora no Irã, né? Eu vi esses dias um cara dizendo que a esquerda, ela fala mal de todo mundo, menos quando são os seus aliados, né? E aí falava do Irã, né? E aí a gente tem o caso agora mais recente, mais próximo, que talvez dá muito o que falar para nós, que é o da Venezuela. Talvez alguém lá de cima poderia dizer que é o da Groenlândia, ou do momento, mas a gente fica meio assim, e eu quero inclusive salientar o meu ainda embasbacar com a manifestação incisiva de João Amoedo, no sentido de dizer assim, sim, esse cara é uma ditadura, mas isso aí não é importante, o importante é pá. Cara, tá complicado, hein? Tá complicado porque a gente tá vendo uma série de possibilidades ali que não tá exatamente favorecendo a tomada de posição retilínea, a tomada de posição segura, aquela que todo mundo simplesmente senta e diz, não, é fácil, tá aí, a questão é essa, né? Tem os malvados, tem os bonzinhos, eu estou deste lado. Tá complicado isso daí, né? Tá complicado, Divan, porque eu acho, cara, que a gente se lembra de um tempo no qual fatos históricos, eles eram fatos históricos que a gente hoje, para lembrar, a gente vai ter que fazer uma certa força. Pensa aí, cara, durante os primeiros, sei lá, 10 ou 15 anos do governo Putin, por exemplo,
ou então durante os governos do Bush, a gente vai lembrar, porque teve 2 guerras grandes, né? Essa invasão do Iraque, invasão do Afeganistão, quer dizer, Afeganistão antes, Iraque depois. Mas Obama, por exemplo, a gente vai lembrar, claro que a gente vai lembrar. Mas não são coisas tão marcantes em termos de mudança da ordem internacional. O Obama, e aqui eu não tô passando pano, tá? O Obama usou drone em tudo quanto foi lugar, o Obama, invadiu a Líbia, fez um monte de merda também e tal, mas nada que a gente se surpreendesse, nada que fosse, meu Deus, mas os Estados Unidos estão fazendo isso mesmo? Tudo que o Obama fazia, a gente falava assim, é isso aí mesmo, né? Isso aí a gente já esperava. Você pega o governo Biden também, o governo Biden saiu lá do Afeganistão daquele jeito que saiu e tal, mas foi meio mais do mesmo, né? E o próprio primeiro governo do Trump, ele foi um governo que teve um presidente muito falastrão, mas que mudou poucas coisas na prática, ameaçou muito, né? Saiu lá do Acordo de Paris e tal. Só que esses últimos tempos agora são tempos nos quais a gente está vendo a mudança do mundo nas bases que a gente conhecia, que a gente sempre conheceu. Então a gente tem a Rússia, por exemplo, fazendo uma guerra contra a Ucrânia. Já tinha feito uma intervenção na Geórgia, beleza, já tinha feito lá em 2008. Já tinha anexado a Crimeia em 2014, mas até aí você meio que imagina, tomou a Crimeia, foi ali, tinha uma justificativa histórica, né, que sempre foi meu e tal, ainda assim era algo grande, mas não houve uma mudança internacional de dimensões colossais. No momento em que a Rússia toma 20% da Ucrânia, no total, né, contando inclusive a Crimeia, você tem uma mudança numa base que a gente não conseguia imaginar que seria dessa maneira, uma guerra de formato tradicional. No momento em que os Estados Unidos começam a tarifar o mundo todo, é claro que isso não é uma novidade absoluta, mas é uma volta a um passado que a gente não pegou, por exemplo. São os Estados Unidos protecionistas lá do século XIX. A gente não viu isso, né? Ninguém que está vivo hoje presenciou isso. E essa semana agora é que a gente vai se embasbacando cada vez mais, né? A gente tem os Estados Unidos arrumando briga com a Europa. Os Estados Unidos retomando a doutrina Monroe. A doutrina Monroe, que agora está sendo chamada de corolário Trump, né? Enfim, e fazendo uma intervenção na Venezuela, que também não é exatamente uma novidade. Lá em 89 tinham já sequestrado, capturado, enfim, pegado lá o presidente do Panamá, mas na América do Sul isso nunca tinha acontecido. Então, a gente tem uma sequência de fatos que mostra uma mudança que não é uma mudança apenas incremental. Ela é uma mudança muito mais ampla, uma mudança muito mais profunda na maneira como a gente sempre entendeu o mundo. E o meu palpite, cara, é que isso, assim, o gênio não vai voltar para a lâmpada tão cedo. A pasta de dente não vai voltar para dentro do tubo, sabe? Não vai voltar, porque a mudança já ocorreu, já está gerando efeitos. O mundo, para voltar a confiar nos Estados Unidos, já complicou um pouquinho, a ponto de a gente ter jornais russos muito ligados ao governo russo, aplaudindo os Estados Unidos. Eu parei de entender tudo nesse momento. No momento que a Rússia gosta dos Estados Unidos, mas a Europa não, é uma mudança que a Guerra Fria não nos preparou, que o 11 de setembro não nos preparou, que o Brexit não nos preparou, que o primeiro governo do Trump não nos preparou. A gente tem uma mudança aí que me parece que ela vai durar algum tempo, se é que ela vai ser revertida, aí a gente não tem como saber. Pois é, essa coisa da Venezuela, por exemplo, é muito emblemática, porque muita gente, por cima, inclusive, de setores que a gente está acostumado a ver aqui, né, numa esquerda brasileira, por exemplo, por cima desses setores saiu dizendo que a questão do grau aviltante da intervenção, do sequestro de um presidente, é maior do que outros fatores. Então, assim, até para ter uma opinião fácil quanto a uma questão que a gente está desacostumado ou não tem, quiçá, elementos, armas, a gente não tem, talvez, tino ou preparo para ver, que é alguém indo lá e raptando um presidente, sem mais nem menos, botando dentro do helicóptero. Até para isso, né, nós temos uma série de questões escorregadias ali. É claro que fica um pouco mais tranquilo quando o cara percebe que isso aí é uma coisa que não teria como ser feita, né, não tem como ser defensável, e também por conta do que aconteceu lá em relação à sublocadora de prêmio Nobel, né? E esse tipo de discurso, né, que possivelmente está loteando esse país, Felipe Abal, que o último mapa que eu vi, ele já tinha uma outra bandeira, né? Eu vi esses dias um mapa, tu viu também? Pois é, Divan, eu ia puxar exatamente isso aí com o Tanguy agora, porque assim, tem muita coisa que dá pra gente puxar só dessa tua primeira fala, né, Tanguy, em termos de reorganização de mundo, em termos de o que a Europa vai pretender fazer agora. Isso que tu fala de uma quebra de confiança é um negócio muito pesado, né?
porque não vai ser uma mudança agora num futuro próximo que vai fazer eles dizerem não, tudo perdoado, esquecido, vamos confiar em vocês. Mas já que o Divan puxou ali a Venezuela, por exemplo, tu falou agora dessa questão da Venezuela também, Tanguy, de alguns paralelos com o passado, o que tu pensa dessa questão assim de o que vai acontecer com a Venezuela agora? Porque tudo parece um grande empreendimento imobiliário do Donald Trump, né? Na verdade, ele bate o olho em qualquer coisa, ele bateu o olho na Palestina e ele diz, olha, sabe o que ficaria bem aqui? Um resort. Né? Daí ele olha para a Venezuela, vê aquelas praias bonitas e coisa, e, né, o pessoal até fica muito no negócio do petróleo. Eu acho que a gente está um pouquinho além disso aí. Claro, ótimo, muito bom existir petróleo, mas tu tem uma posição muito importante no continente, né? Tu tem toda essa questão que o Pontin já falou muito nas lives, inclusive, de mão de obra barata, né, de possibilidade de tu fazer uma exploração muito mais profunda disso. E nem sei se é necessário sujar as mãos mais do que já foi sujo, né? De ter que botar tropa no chão, por exemplo, alguma coisa desse gênero, que eu acho que pegaria muito mal pro eleitor do Trump, né? Já que ele sempre se colocou como um crítico disso aí. Mas é sempre aquele negócio, né, Tanguy? Nada mais republicano do que um democrata no poder, né? Então, quando a gente vê dessas coisas assim, como tu falou, né? Obama tava lá, paz e amor, gente boa e coisa. Casamento, ninguém se case enquanto Obama for presidente. É muito perigoso isso aí. Pois é, enfim, no meio disso tudo que a gente falou, né? A gente falou uma quantidade enorme de absurdos aqui. Eu nem mencionei Gaza, né? Você imagina, assim, Gaza, caramba. Agora, a gente tá tendo agora, tipo hoje, ontem, essa semana agora, a formação do tal do Conselho de Gaza, que é uma novidade que ninguém entendeu muito bem ainda o que é. Me parece uma forma ali de tentar contornar a ONU, né? Para a ONU perder completamente a sua função de existir, né? Os Estados Unidos estão devendo quase 2 anos já de contribuições à ONU. Teoricamente, aliás, completando 2 anos sem pagar a ONU, né? Completando o equivalente a 2 anos de contribuição em atraso, você poderia perder poder de voto. Você imagina se a ONU fala os Estados Unidos, sinto muito aqui, peguei aqui o regulamento aqui da FERJ, e segundo esse regulamento você não vota mais. É a chave para os Estados Unidos saírem da ONU. Não voto mais, então eu tô fora. Me parece que é uma provocação nesse sentido. Então, quando a gente fala sobre a Venezuela, você vê que em qualquer outro momento histórico ela seria um destaque absoluto. Os Estados Unidos pegaram o presidente do país e mantiveram o governo, né? O governo está lá, o mesmo governo está lá, e o presidente está fora, e ela está agora dialogando com a vice-presidente, negócio que, aliás, o Maduro já tinha oferecido, né? Eu saio, fica a minha vice, vocês me dão aqui um salvo-conduto, eu vou para algum lugar aí com a minha família, né, em segurança, eu quero que a galera mais próxima de mim também tenha salvo-conduto e tal, e os Estados Unidos falando que não. Me parece que os Estados Unidos, né, particularmente o presidente, né, o Trump, ele queria a imagem, né, ele queria essa vitória, ele queria fazer essa operação, ele queria ter, né, o gostinho de cantar essa vitória, né, a imagem do Maduro sendo preso, levado para os Estados Unidos, o Maduro sendo julgado. É meio que o Maduro é para o Trump o que o Saddam Hussein foi para o George W. Bush, né? Sendo que a diferença que a gente tem aí é que o Trump claramente não quer colocar o boots on the ground, né? Não quer mandar os soldados lá porque dá trabalho, é um engajamento longo e tal, mas é de fato uma mudança que a gente não está muito acostumado a ver, e são tantos tabuleiros se movendo ao mesmo tempo que às vezes a gente perde um pouco o rumo. E me parece, o Abal, que tem método nisso, né? O objetivo é exatamente, quando você joga um absurdo muito grande, aquilo que é apenas absurdo soa normal. No momento em que você pega o presidente da Venezuela, você interferir em algum outro país que não seja prendendo o presidente, soa como natural. Pô, nem foi tão agressivo assim, nem prendeu o presidente do país. E aqui uma coisa que eu quero deixar claro, porque é o seguinte, eu lembro que eu vim aqui, muitos anos atrás, para falar sobre Venezuela. E eu desci o cacete no Maduro, né? E eu sei que tem muita gente que ouve Vira Casares e fala que absurdo, o Maduro é um defensor, porra, da soberania e tal. Eu sou zero engajado com o Maduro, tá? Zero. Nunca gostei dele. Eu lembro uma vez a pergunta que o Divan fez foi: Tanguy, a gente tem que gostar do Maduro? Eu lembro que minha resposta foi: a gente não precisa gostar do Maduro. Mas essa questão, ela vai além. Ela tem um significado muito maior. Ela abre um precedente
que é muito maior. Se você faz isso num país da América do Sul, você imagina o que você pode fazer num país da América Central, que as pessoas não sabem o nome. Se eu mostrar pra vocês um mapinha da América Central, vocês garantem pra mim que vocês sabem dizer todos os países ali, um país ali do Caribe, né? Você abre um precedente, você faz com que ações como essas sejam muito mais simples, a ponto da gente ter o Steve Miller, né, que é um cara importante no governo Trump, falando em nosso hemisfério. Isso já estava dito, mas no momento em que você fala ninguém vai estar no nosso hemisfério ajudando a Rússia ou a China, o recado está muito claro. E você imagina, o Brasil ele fica emparedado nisso, mexe com a gente diretamente, né? O Lula agora foi convidado para o Conselho de Paz, lá de Gaza, que é um negócio que o Lula sempre quis. Desde lá dos 2 primeiros mandatos, o Lula sempre quis se engajar, participar de algum tipo de solução para o Oriente Médio. No momento em que o Trump pede isso, o Brasil ele fica numa situação que será que é para eu aceitar esse negócio? Ou será que o negócio está indo longe demais? Vocês viram, isso aconteceu nesses dias agora. O Macron, presidente da França, eu não estou falando de presidente de um país que não importa para os Estados Unidos, é um aliado histórico, muito histórico, uma potência, um país que tem bomba nuclear e tal. O Macron mandou uma mensagem privada para o Trump não respondeu, printou, publicou na rede social e disse que se o Macron não participar do Conselho de Paz, vai ter 200% de tarifas sobre os vinhos e espumantes franceses. Tem uma coisa errada, né? Assim, tem uma coisa muito fora do lugar. Eu fico imaginando, sei lá, se alguém tiver um podcast falando sobre política internacional, essa pessoa deve estar ficando doida, né? Porque as informações, elas se avolumam num nível que a gente não dá conta. Se tu pegar um print de uma mensagem nossa e botar nas redes, já vai ser indelicado, Tanguy. Imagina se eu sou o presidente da França, né, cara? Imagina. E quanto à América Central, tem um joguinho que eu gosto de fazer toda noite, eu faço eu e a Dani, assim, que ele é o Flags. Então aparece, assim, uma... né? Borradinho, tu conhece ali? Conheço. Pô, quando aparece ali umas ilhas da América Central, tu diz, cara, eu não tinha ideia que existia, assim, um troço disso aqui. Sabe quem é que conhece? Gabriel Divan, tu bota, assim, as cores da bandeira e ele acerta tudo. Tem um país que eu conheço muito bem, que é um país que eu frequento há quase tanto tempo quanto existe o Petit Jornal, né? Em função do meu trabalho lá, uma vez por ano. Agora, ele é bem destacado, ele é bem grande, né? Para baixo do México, que já é a América do Norte, e para cima dos outros lá, ele é mais gordinho, assim, né? Ele é mais extenso, então dá pra saber bem, né? Mas, é uma coisa assim, ó, eu fico muito louco e fico muito abismado, porque as pessoas, elas têm aquele ânimos lacrande, né? O cara fala assim, o cara não poderia fazer isso com... Aí ele cita o nome do país. O cara não pode pegar um print de um presidente da França. Aí vem alguém correndo e diz assim, ele não poderia ter feito isso com a Malazinha do Oeste também ano passado, onde foram mortos 4 periquitos. Não, tudo bem, ele não poderia fazer com ninguém, cara, com nada, isso é óbvio, né? Chega de, como é que é? Whataboutism, né? Chega, é óbvio, o cara não pode fazer a maioria das coisas, aliás, né? Aquele post do Serge Katz lá, que é as primeiras vezes do Trump, tudo que nunca tinha sido feito que ele fez, né? A primeira vez que alguém, né? É bem elucidativo quanto a isso. Mas, cara, há alguma coisa diferente no tabuleiro quando ele faz isso com esses aí, não é? Há que se pensar de uma maneira diferente. Repito, Gaza, Venezuela, são pequenas repúblicas cuja bandeira Felipe Abal não consegue adivinhar. Não pode fazer isso com ninguém, é lógico, a gente é contra. Agora, é preciso que se discuta as coisas com o peso que elas têm. Então, de um ano para cá, o cara olhar para um Canadá e dizer assim, ó, eu vou anexar essa porra aí, né? Isso aí vai ser tudo um estadão, vai ser mais um estadão na bandeira, mais uma estrelinha na bandeira. Aí o cara olha pra Groenlândia e fala assim, eu vou comprar, e se não comprar eu vou pegar igual. Cara, isso aí é indicativo, né, do que, Tanguy? A gente tem que começar a estocar de vez galão d'água, é isso? Não, mas me parece que a lógica é exatamente ir alargando, né? Você vai alargando as possibilidades. Uma coisa que tem ficado muito na minha cabeça esses dias agora é que os Estados Unidos vão comemorar 250 anos da independência, né? Agora, dia 4 de julho, esse ano agora. Né? 4 de julho de 1776, né? Você pula agora para 2026. Me parece que o Trump ele quer anunciar alguma expansão territorial, sabe? É um negócio meio século XIX, meio século XVIII, XIX, sabe? Ele quer essa ideia da grandeza, do aumento do território e tal. E uma coisa que me parece que a gente não tem como contornar, né, quando a gente fala sobre o Trump, é que ele, de fato, ele tem uma base doméstica que apoia muito essa mudança de tudo que está aí. Eu acho que ele leva essa mudança de tudo que está aí para um outro nível. O ponto é o seguinte, grande parte dos presidentes americanos sempre dialogaram, sempre foram votados, sempre atenderam
a população das costas, né? Da costa leste, da costa oeste, onde você tem uma população muito grande, aí você tem aquelas cidades ou aqueles estados que são símbolos, né? Você fala sobre a Califórnia, né? Que já é um ponto completamente fora da curva em termos de comportamento, de riqueza e tal. Você tem Nova York, né? Que é um grande símbolo dos Estados Unidos e tal, mas você tem a galera que tá lá no meião dos Estados Unidos. E essa galera, ela sempre olhou para essa galera da costa e sempre falou, porra, essa galera é muito nariz em pé, controla os Estados Unidos, porque tem muito mais dinheiro, é quem controla a imagem dos Estados Unidos no exterior. Então essa galera que fica mandando ajuda pra fora, que gosta da ONU, que acha que tem que se comprometer com grandes acordos e tal. E o Trump, que é um cara de Nova York, é um cara rico, do Queens, ele conseguiu entender que esse público da meiuca ali tinha muito voto pra dar e uma enorme frustração. E que é uma galera que quer a mudança. Então, assim, se você fala assim, mas é o Trump, você está fazendo isso, você vai mudar tudo que existe, tudo que a gente conhece, os aliados, isso vai gerar instabilidade. O que essa galera está dizendo é ótimo, ótimo, ótimo. E esse é um cálculo, que é por isso que eu estou dizendo, por isso que eu falei na minha primeira fala aqui, que não vai mudar tão cedo. O cálculo que os europeus estão fazendo, que o Japão está fazendo, que o Brasil está fazendo é o seguinte. O Trump foi eleito pela primeira vez, lá na eleição de 2016, com 70 milhões de votos. Ele perdeu para o Biden, quando ele tentou a reeleição, ganhando cerca de 70 milhões de votos. E ele foi eleito no ano passado, quer dizer, 2024, né, para assumir em 2025, com 80 milhões de votos. Tem uma massa de pessoas, de eleitores nos Estados Unidos, disposto a votar nesse projeto. O que eu quero dizer com isso? Pode até ser que o substituto do Trump não seja um cara igual a ele. Pode ser, porque a eleição ela é muito apertada, a eleição ela é muito balanceada, mas é muito provável que os próximos presidentes tenham um quê de trumpista em algum momento. Um J.D. Vance, pode ser um Marco Rubio, pode ser o Trump tentando mais uma vez, que ele sempre flerta com essa possibilidade. Então, o que o mundo está olhando agora não dá pra gente confiar que o Trump ele é um fator passageiro, que foi a impressão que deu quando o Biden ganhou, né? Quando o Biden ganhou, o mundo falou assim, ufa, os Estados Unidos voltaram ao normal. Os Estados Unidos eles tinham virado um zumbi, tinham virado um bicho esquisito, mas era apenas uma coisa passageira, tinha sido uma aventura, acontece, a gente entende, beleza, ok, beleza, bem-vindo de volta ao clube. O Biden não reverteu completamente, isso é uma coisa que às vezes a gente não repara. O Trump colocou um monte de tarifa, um monte de restrição, um monte de medida nacionalista. O Biden não recuou, ele apenas não avançou mais, mas ele não recuou. Por quê? Porque eram medidas populares. O Trump, na prática, fez algo que muitos políticos americanos gostariam de fazer, mas seriam taxados de conservadores, de nacionalista. Pô, será? Será que a gente quer e tal? E agora o Trump volta muito mais forte do que antes, muito mais poderoso do que antes, principalmente porque ele não tem mais o Partido Republicano para repreendê-lo. O Partido Republicano hoje é o Partido Trumpista. A gente já falou sobre isso aqui em outras oportunidades, inclusive, né? O Partido Republicano ele foi transmutado, tem uma galera não trumpista no Partido Republicano que esses estão marginalizados. Quem não está marginalizado é a base trumpista. Então ele está muito fortalecido para fazer aquilo que ele sempre quis, que é dar porrada na Europa. O americano do centro não gosta da Europa. Não gosta da Europa, acha os europeus um monte de nariz em pé, que quer cagar regra, que quer me dizer se eu posso ou não posso usar carvão. Meu amigo, você cuida dos seus problemas aí, eu quero cuidar dos meus. Os Estados Unidos têm que fazer o que bem entendem, né? Então essa ideia de comprar briga com o Canadá também é um monte de mauricinho, sabe? Uma galera que se acha superior, que eu não sou americano, que eu não sou Estados Unidos, que eu sou diferente de vocês. Vocês querem ser diferente da gente? Então agora vão ver. Agora vocês vão de repente vão ter que rebolar aí para não ser anexado pelos Estados Unidos. Então, é uma mudança de pensamento que tende a ser uma mudança que permanece com o passar do tempo. E aí que vem a loucura, né? Porque essa é uma mudança de pensamento que acaba com uma certa unidade desse bloco ocidental. Bloco ocidental que não é o ocidente geográfico, né? A gente está falando dos Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão, Austrália, Israel, né? Essa galera, esse ocidente cultural. Sorocaba. Né? Americana, exatamente. Então, essa galera toda se considera o ocidente. O Putin sempre quis acabar com isso, sempre criticou e tal, e agora o Trump está fazendo isso por conta própria, uma implosão interna. Então é por isso que a gente tem a sensação de que as coisas estão mudando, porque estão mudando mesmo, e me parece que vai ser uma mudança que tem alguma perenidade. A gente não sabe até quando, mas que não vai ser revertida tão cedo, não. Eu fico muito curioso, assim,
fico matutando às vezes a respeito de questão de qual é que vai ser ou se existe possibilidade de ter uma resposta da Europa, sabe? Porque assim, o pessoal era império até ontem, a Inglaterra mandava no mundo até ontem, né? A França estava por todo mundo também, e de repente chega hoje assim, e vamos ser sinceros, o Trump tira os caras pra merda, né? A Inglaterra falou ali, vamos devolver, o que foi, qual ilhota ali que só vão devolver para as Ilhas Maurício? Se diz, não, tem que me pedir autorização antes. O Macron manda uma mensagem, né, que semana passada estava gatíssimo, dando, né, de óculos, Ray-Ban Aviator, né, falando assim, e o cara pega e põe em rede social e diz, cala a boca, senão eu vou te botar 200%. Pô, assim, é tirar pra merda mesmo, né? A OTAN, me corrija, fale sobre isso, por favor. Se o Trump seguir com esse negócio de Groenlândia, vai terminar da forma como a gente conhece hoje, né? Não vai ter como tu manter a OTAN com o cara pegando pra ele e dizendo, então tá, parcerias, obrigado, viu, agora é meu. O que vem? Eu não tô pensando exatamente num desmantelamento da Europa, né, com o Brexit, que já aconteceu isso aí, porque senão nenhum desses países é forte o suficiente para se manter. Eles só são fortes como União Europeia de fato, né? Mas uma reconfiguração de OTAN, uma reconfiguração, exatamente essa aproximação Mercosul, União Europeia, isso é uma dicasinha do que pode ser feito exatamente para combater esse negócio do, opa, a gente ficou dependente demais dos Estados Unidos, né? Confiamos, né? Cometemos o erro número 1 da história recente, que é confiamos nos Estados Unidos, até que enfim chegou neles também, né? Essa semana agora, Abal, o primeiro-ministro da Bélgica, cara, você olha pra ele, é aquele cara pacífico, é o cara que toma chá, é o cara que provavelmente deve gostar de cachimbo, deve ler o jornal toda manhã, ele tem um gato, né, que é mais popular do que ele, né, uma simpatia de gato e tal. Esse cara falou essa semana agora que a gente vai ter que fazer alguma coisa. Para esse cara, né, fala assim, a gente vai ter que fazer alguma coisa porque os Estados Unidos estão tirando a gente pra merda. Ele não falou com essas palavras exatamente, mas foi algo mais ou menos por aí. Os Estados Unidos estão tirando a gente pra merda, estão passando a mão na nossa bunda e rindo disso. É porque realmente a coisa ela saiu um pouco do controle. A situação europeia é uma situação muito ruim geopoliticamente. Aqui, vou fazer o disclaimer aqui, tá? A Europa é rica, vai continuar sendo rica. O PIB per capita da Europa é altíssimo, vai continuar sendo, a Europa é industrializada, a Europa tem empresas gigantescas, a Europa recebe muito turista e tal, mas me parece que o horizonte da Europa está mais ou menos por aí, ele meio que para aí. A Europa é um continente envelhecido, a Europa é um continente que, por exemplo, a França agora teve pela primeira vez mais mortes do que nascimentos, e a França não é o país que tem os piores índices, tem países que estão muito piores do que a França, estão com um declínio populacional acentuado. A solução para isso deveria ser migração. E toda vez que você olha notícias na Europa temos que parar a migração ela seria uma saída, né? Mas aí você passa a ter um choque cultural, você tem que ter migrante, mas o migrante não é europeu. O migrante é o cara que vem do norte da África, o migrante vai ser o cara que vem da Síria, o migrante vem do Afeganistão, o migrante vem da Somália, o migrante vem, sei lá, de onde que ele vem. Os europeus chegaram a ensaiar, inclusive, colocar pessoas bonitas de outros lugares, né? Então traz, sei lá, vê no Brasil aí, pô, tem um Berdinazzi da vida, né? Algum Tamarela da vida e traz pra cá, pelo menos, pô, não ter um choque, né, estético e tal. E também não deu certo, porque também tem dificuldade de adaptação e tudo. E a Europa tem dificuldade de participar da brincadeira dos grandes, né? A brincadeira dos grandes é a inovação, é a inteligência artificial. E a Europa, principalmente, o Abal, como você falou, ela confiou na segurança dela, né, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos. E aí é a chave para você se dar mal, né? Porque você depende de uma boa vontade dos Estados Unidos que a qualquer momento pode faltar. É exatamente o que está acontecendo agora. Não é a primeira vez, né? Os Estados Unidos em algum momento já aventaram, Europa, porra, se vira aí, vê aí o que você vai fazer, mas nunca da maneira como vem sendo feito. O que a Europa vai fazer? Cara, eu não faço a menor ideia, porque a impressão que eu tenho é que a Europa não sabe o que vai fazer. A Europa me parece muito perdida. No momento em que o Trump, por exemplo, anunciou tarifas de 10% adicionais, né, para além das tarifas que já existem, sobre a taxa, né, de 10%, sobre países europeus, aí são 8 países, que não concordarem com a aquisição da Groenlândia, a Europa marcou uma reunião de emergência que e agora? A gente faz o quê? Até agora parecia, Abal, que era um negócio meio assim, não, o Trump tá falando,
Mas você sabe como é que é, né? Ele tá falando aí, mas na hora de fazer, não vai fazer. E tá fazendo, né? Ele tá indo adiante, né? Ele tá humilhando os europeus. Essa é uma questão de humilhação muito acentuada. Então, a Europa agora ela vai ter que pensar o que fazer, levando em consideração que a maior economia da Europa é a Alemanha, e a Alemanha teve 2 anos de recessão, e esse ano agora, quer dizer, 2025, voltou a crescer, 0,2%. 2 anos de recessão e você cresce 0,2%. Você tem uma França que não consegue manter um governo. O Sébastien Lecornu aí, que, porra, o nome, pelo amor de Deus também, tem que consultar os brasileiros para saber se Lecornu pode ser primeiro-ministro, né? O nome do camarada Lecornu vai cair também, porque acabou de aprovar um orçamento sem ser votado no parlamento. Não votou no parlamento, ele usou uma cláusula lá da Constituição que permite passar o negócio sem passar pelo parlamento. Tipo, é uma medida autoritária, não consegue montar maioria, vai ter eleição. A Marine Le Pen lá, ou Bardella, enfim, quem quer que esteja representando ali o Rassemblement National, né, da extrema-direita, vai ganhar espaço, talvez ganhe maioria, sabe, sei lá o que vai acontecer. Então a Europa está muito mal parada. A gente vai ter reunião nos próximos dias, né? Não quero datar esse episódio aqui, não sei se quando sair já vai ter acontecido ou não, mas nos próximos dias para tentar imaginar para onde que a Europa vai. Mas me parece que a Europa está perdidinha, esperando para ver se alguma coisa ilumina a mente de Donald Trump e ele recua, o que não me parece que vai acontecer. Também não me parece não, Gabriel Advan, porque recuar não tá muito no vocabulário. Não, cara, e essa questão que vocês estão salientando aí, ela é muito séria, assim, no sentido de fato, não só não tem havido reação, como também não é fácil, assim, tá, vai fazer o quê então? Vai cortar relações? Vai bombardear os Estados Unidos? Sabe, é uma coisa muito difícil, porque a gente está inteiramente lastreado num acordão de cavaleiros, nem tão cavaleiros assim. No momento em que alguém simplesmente começa a agir num sentido totalmente imprevisível e inconsequente para além daquilo que se estava esperando, não há reação possível, né? Não há reação. É mais ou menos que nem aquele... Tem um episódio daquela série do Atlanta que o cara fala assim, eu vou pegar esse tênis na loja e vou sair correndo, porque eles têm uma política aqui de, né, não necessariamente, eles não vão me bater e não vão me dar uma gravata e me botar no chão, e tem toda a questão de eu ser negro e tudo mais. Aí o cara rouba o tênis e vai embora. E aí o outro que tá com ele fica olhando como quem diz assim, né? E nós temos algo parecido aí, no sentido de que o que se faz com o Trump, esse é o problema, porque não se faz porque não se deveria fazer, porque eles não deveriam estar enfrentando esse tipo de coisa. A gente tem uma série de outras questões aqui, Tanguy, e uma delas que eu queria te ouvir a respeito é essa situação recente do Irã, né? Tu falou agora há pouco que a gente esquece Gaza. Esquecer a gente nunca esquece, agora a sucessão de coisas é tamanha que, assim como quando entrou Gaza, parece que a Ucrânia virou old news, né? Ficava o Zelensky pra lá e pra cá, né? Com uma carinha de coitadinho, pedindo esmola e tal, e ninguém dava bola, porque o que estava rolando era Gaza. Aí depois começa a acontecer essas bravatas em relação a Canadá e o começo do papo da Groenlândia, já começa a ficar outra coisa pra trás, aí vem Venezuela, e na verdade elas vão se acumulando ao invés de ir se sucedendo. E agora, nós temos uma das bolas da vez, que é a questão do Irã. E é uma situação também muito tensa, num certo sentido, porque o cara, né, a gente já está escaldado, nós estamos no Brasil, né? Nós estamos escaldados quanto a essas coisas. Mas quando o cara vê assim, Levante da Juventude está tentando fazer frente ao regime do Ayatollah e tudo mais. Opa, interessante! Daí o cara vê assim... eles estão inclusive carregando cartazes do neto do Reza Pahlavi e tal, que é pra voltar a monarquia. Aí o cara pensa, nossa, cara, será que é pra sempre esse negócio? Pelo amor de Deus, velho. Quando o Egito, na chamada Primavera Árabe, fez o levante pra terminar com a ditadura do Mubarak, né, o cara pensa, interessante. Aí vem, né, uma teocracia, né, de mesmo molde e tal. E aqui no Irã, né, a gente não tem grandes desenvolvimentos ainda, fora a matança, né, fora, né, o fato de que o pau tá quebrando real, mas a gente ainda não tem, né, uma coisa que parece ser um desfecho para a situação, e a gente não tem também a próxima bola da vez, né? Então vamos de Irã no momento aí. É isso mesmo, né? Vai reivindicar o trono. É tipo o Príncipe Orleans deles, é isso? É tipo isso, tipo o Príncipe Orleans. Vai ser a dinastia de Petrópolis deles lá. Olha, quando a gente fala sobre Irã, Divan, eu acho importante a gente contextualizar, porque
O Oriente Médio também, me parece clichê, né? Mas o Oriente Médio mudou radicalmente com relação ao que a gente conhecia 5 anos atrás. Eu lembro que eu já vim aqui no Vira Casacas algumas vezes para falar, uma vez foi só sobre o Irã, né? A gente lembrou disso. Outras vezes a gente falou sobre o Oriente Médio e a gente tinha uma estrutura no Oriente Médio que passava por mudanças aqui e acolá, mas ela mais ou menos se mantinha. Essa estrutura, ela acabou. A gente teve os ataques do Hamas lá contra Israel no dia 7 de outubro de 2023, e esses ataques, eles levaram a uma reação de Israel, que a gente sabe bem qual foi, mas Israel também tentou aproveitar para resolver todos os problemas de uma vez. Tentar resolver problema, aí é Maquiavel, tá? Resolver problema é tudo de uma vez. É uma porrada só, vai ser mal visto mesmo, todo mundo vai falar mal de mim, eu vou ser cancelado, vai ter gente fazendo passeata e tal. Então, assim, eu vou ter que passar por isso. Eu vou resolver tudo de uma só vez. E os problemas israelenses, eles são o Irã. O Irã na visão israelense, é a raiz dos grandes problemas, e geopoliticamente é mesmo, tá? Aqui não tem juízo de valor, mas geopoliticamente o Irã é a dor de cabeça de Israel. Por quê? Porque não apenas é um país muito grande, e aí, isso é uma frase que eu sempre falo, que eu acho importante a gente ter em mente, o Irã não é o Iraque. O Iraque é importante, o Iraque é central e tal, mas o Irã é muito mais importante. População grande, uma quantidade inacreditável de petróleo, tem programa nuclear, é um povo muito orgulhoso da sua história, é um povo que está acostumado a ir para guerra, que tem história de guerra, que tem história de luta, que tem história de resistência, está lá numa ditadura feroz há muito tempo, então tem lá seus problemas internos, mas internacionalmente o Irã é um país muito poderoso. E o Irã é um país tradicionalmente muito isolado na região. Então o Irã é um país xiita, não apenas um país xiita, uma teocracia xiita, numa região em que praticamente todos os países têm governos ou maioria da população sunita. Pegar os xiitas ali, você tem basicamente, né, de mais importante, você tem o Iraque, você tem o Azerbaijão, que tem uma população xiita importante, você tem o Bahrein, que é pequenininho, mas mesmo assim dos países com governo xiita é disparado maior. Então, os sunitas olham para o Irã meio, esses caras vão querer influenciar os xiitas aqui no meu país, isso pode ser um problema, os caras fizeram uma revolução xiita, se os xiitas quiserem se movimentar aqui vai ser um problema para mim. Então, isolado nesse sentido. É um país de maioria persa, numa região em que grande parte da população é árabe, né? E aí também tem uma outra camada. É um país que tem problemas com os Estados Unidos, aí tem um monte de país que não quer problema com os Estados Unidos, aí mantém uma relação ali. E aí você tem uma estratégia que foi montada pelo Irã, que foi de fazer aliados na região. Eu vou fazer aliados na região, qualquer momento que eu precisar, eu balanço o sininho, essa galera vem toda ao meu socorro. Essa galera é Hamas, né, que é um grupo sunita, mas que se aproxima de uma teocracia xiita, porque tem um inimigo comum, que é Israel. Israel foi lá e passou o carro por cima do Hamas. Destruiu a faixa de Gaza junto, mas o Hamas ele é uma sombra hoje do que ele foi no passado. Não deixou de existir, mas está muito enfraquecido, porque, de fato, Israel passou o trator por cima do Hamas. Outro é o Hezbollah, passou o trator também. Israel foi lá, invadiu o sul do Líbano, bombardeou tudo que podia bombardear, matou um monte de libanês e tal. O Hezbollah não deixou de existir, mas também é uma sombra do que foi no passado. Isso não foi culpa de Israel, mas caiu o governo do Assad, era outro aliado também, o governo do Assad na Síria. Os caras estavam no poder desde 1971. 71, né? O pai do Assad assumiu o poder, o Assad estava no poder desde 2000, caiu de Maduro, né? Ali no final de 2024. De repente não tem mais Assad no poder. Israel vai lá e bombardeia os Houthis no Iêmen. Então, o Irã, ele passa uma sensação de um enfraquecimento muito grande, ao ponto de, em junho do ano passado, você ter os Estados Unidos e Israel fazendo ataques diretos contra as instalações nucleares do Irã. Em 2024, a gente teve os primeiros confrontos diretos, né, a troca de ataques de um lado para o outro entre Irã e Israel, e no ano passado a gente teve ataque direto dos Estados Unidos, inclusive, contra instalações nucleares iranianas. Isso vai levar a uma séria crise de confiança. Então, assim, esses protestos atuais, eles começaram porque no dia 28 de dezembro, agora de 2025, a moeda iraniana colapsou. E aí a galera vai pra rua pra protestar, claro, porque você está perdendo poder de compra. Não é uma questão ideológica, é uma questão de sobrevivência diária. E quem vai para as ruas, isso aqui é interessante, né, do ponto de vista até sociológico, quem vai para as ruas são os comerciantes de Teherã, daquela região central de Teherã.
que curiosamente eram pessoas que, ao irem para as ruas em fevereiro de 1979, tinham propiciado a Revolução. Então é meio que assim, olha, essa galera aqui, os meus antepassados e tal, meu pai, meu avô, foram para as ruas e permitiram essa revolução que colocou vocês no poder aí, é a gente que está indo para a rua, você se liga aí, porque a gente está meio de saco cheio. Noves fora isso tudo, não me parece que o fim do regime iraniano esteja tão próximo quanto... vai cair a qualquer momento, sei lá, viu? Não tá me parecendo que seja algo tão simples, não. É um governo muito bem embasado, um governo muito forte, tá mais enfraquecido assim, do que nunca, mas ainda assim não me parece que seja um governo desse que vai cair de Maduro, não. Aqui, perdão o trocadilho, tá? Mas não tá maduro quanto o governo venezuelano, né? O presidente venezuelano Maduro estava no momento em que foi capturado lá. Eu vi o Gabriel de Van rindo, pensei que ele ia trazer alguma coisinha aí. Não. Eu ri porque ficou um encaixe mais do que perfeito, né, para a situação. Mas, Tanguy, assim, vamos aproveitar que a gente está no Irã, assim, para dar uma faladinha, então, exatamente sobre a região, né? Porque tem toda essa questão Gaza, tem a questão do Irã, tem a questão de Afeganistão, tem a Síria, tem a questão dos curdos também, que agora parece que estão querendo se adaptar e receber determinados direitos. Tá ainda aquela ideia de barril de pólvora ou as coisas vão ir se ajeitando? Porque também foi outro negócio, né? Agora na Líbia nos livramos de um, na Síria nos livramos de um. E o que a gente viu em todos esses lugares foi um desastre. A impressão que eu tenho, Abal, é que a gente teve 2 anos de terremoto absoluto. Terremoto, sim, as coisas foram mudando de forma muito acelerada, muito rápida, né? Então, Gaza, por exemplo, foi terraplanada, né? Você destruiu Gaza inteiro, você matou, essa conta deve estar na casa de quase 70 mil pessoas em Gaza. Você teve mudança na Síria, que é um governo importante, você tem protestos no Irã, as coisas foram acontecendo e agora a gente está naqueles terremotos de repique, que é meio que assim, a terra está se ajeitando. O que vai ser daqui para frente? Então, por exemplo, você falou sobre a Síria, né? O Assad caiu. Aí quem assume lá são os caras do HTC lá, né? O Hayat Tahrir al-Sham, HTS, né? O Hayat Tahrir al-Sham, que era um grupo lá que era da Al-Qaeda, né? Não tem como falar de outra maneira, era um grupo da Al-Qaeda que agora tem a confiança dos Estados Unidos. É muito difícil, realmente, assim, ter a confiança dos Estados Unidos e que tá lá dizendo que os direitos das mulheres vão ser respeitados, né? Que as minorias, não, vão ter espaço, jamais. Mas imagina se a gente perseguiria alguma minoria religiosa, alguma minoria, de qualquer coisa. Jamais faríamos isso. É óbvio que vai dar problema, Então, a Síria é um país que está passando por uma série de acomodações. Para não falar sobre a acomodação maior, que aí não é uma acomodação, é uma escolha muito importante que tem que ser feita e que está nas mãos do Donald Trump, que é o que vai ser de Gaza. Ele está montando esse conselho de Gaza aí. Eu não sei se vocês confiariam muito não, tá? Assim, Gaza, do Trump, é ele que vai decidir sobre Gaza, como é que vai ser? Então ele colocou lá o Tony Blair, aí convidou o Lula, aí convida o Netanyahu, aí convida o Putin. Essa galera toda tá lá discutindo o que vai ser de Gaza daqui para frente. E aí diz que cada um que quiser ter um assento permanente tem que pagar $1 bilhão de dólares para poder estar lá. É quase um meet and greet, né? Assim, você tá convidado aqui, você pagar $1 bilhãozinho e você fica permanente. Então tem muita coisa acontecendo, mas são as acomodações que a gente vai ter que ir para frente. E o importante que eu quero deixar claro aqui é quando eu falo que é acomodação, eu não estou querendo dizer que isso vai levar a mudanças menores, podem ser mudanças muito grandes, mas a partir de uma mudança estrutural na região que já está em curso. Não é uma mudança que vai começar, agora vai começar a questão. Não, isso tudo já passou por mudanças muito grandes e a gente tem que ver como é que isso tudo vai se acomodar. E aí você tem todos os problemas que isso pode acarretar junto. Por exemplo, o Líbano. O que vai ser do Líbano daqui para frente? Assim, o Hezbollah volta a ser uma força importante? Nesse momento está enfraquecido. Volta a ser uma força importante? O Irã consegue apoiar o Hezbollah? O Hezbollah sempre dependeu muito do Irã. O Hamas sempre dependeu muito do Irã. Vai continuar apoiando? Não me parece que consiga apoiar da mesma maneira que antes. Afeganistão, como é que está a situação no Afeganistão? O Afeganistão, outro dia, estava com problemas fronteiriços também, com outros vizinhos. Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e me parece que a gente vai ter que ter um vira-casaco no início de 2027 para conseguir comentar tudo que vai acontecer ao longo desse ano, que eu tenho certeza que vai ser bastante coisa. Que felicidade, Gabriel de Van. Que felicidade. Pois é. Tem uma coisa aqui sobre a qual a gente ainda não falou. Tem um camarada aí que a gente ainda não falou.
em que pese os assuntos circularam ali, literalmente pelo lado dele. Eu estou falando do Gustavo Petro, né, presidente da Colômbia, que deu uma série de declarações inflamadas, né, eu assinaria embaixo das declarações dele, mas dias passados das declarações a respeito da questão do sequestro do Maduro pelas tropas americanas, anunciou-se que ele ia telefonar para o Trump, eles iam fazer um encontro e disseram que a conversa foi muito positiva. Aí tem gente que corre para dizer assim, não podia ter se ajoelhado para esse patife ou coisa parecida. E é uma coisa que volta agora, nesses últimos dias, quando houve o convite para o Conselho de Paz, que já largou uma galera na frente, né, botou a carroça na frente dos bois e saiu dizendo assim, Lula não tem que aceitar jamais se sentar ao lado desses cretinos e tudo mais. Olha, Tanguito vai me ajudar a construir uma opinião melhor, tá? Assim, me parece que esse é um conselho bravata. É que nem conselho do tipo prêmio Nobel, né? Medalha do Nobel, coisa parecida. Quem quiser estar no conselho aqui tem que pagar e tem que concordar comigo. Se não quiser, eu vou taxar. É um conselhinho meio, né, furreco, né, nesse sentido. Agora, Lula se reúne com Trump, inclusive. Me parece que um dos grandes trunfos, né, do ano passado foi essa questão de rever a questão das tarifas e uma série de outras coisas, né, para não parecer que é família Bolsonaro dando cartas. Lula se reuniu com o Trump, né, e Trump tece elogios e diz, não, esse é um cara muito interessante, gosto de falar com ele e tudo mais. E aí tem gente que fica decepcionado. O que tu tem para nos dizer sobre isso? Porque tem, relações institucionais entre presidentes de países de economias grandes, de populações grandes, tem relações internacionais no sentido, né, relações internacionais e ponto, né, existe toda essa coisa, né, você não faz o que ele faz, de ficar debochando os outros e tudo mais. A gente aqui no Vira Casacas comemorou o fato de que Lula não foi se reunir com o Trump lá naquela sessão de roast, né, de stand-up que rola no Salão Oval, ao contrário, conversar que nem gente grande, né, pelo que parece, e agora tem essa história aí, quer dizer, compor um conselho como esse, que parece um conselho simplesmente para carimbar as maluquices do outro lá, não acho legal. Agora, né, não dá para simplesmente resolver as questões assim, né? Petro não tinha que ter nem falado, Lula não tem nem que responder. Não me parece, né? Então, quando começou a rolar essa questão de o Brasil está sendo tarifado, como é que vai ser, vai ter contato e tal, eu falei lá atrás, eu consigo imaginar perfeitamente Lula e Trump se encontrando. Mas perfeitamente, porque isso é a cara do Lula, isso é a cara do Trump. Assim, uma coisa que sempre veio à cabeça ao longo desse período todo é, até hoje, né, desde a década de 1940, só um presidente americano esteve na Coreia do Norte. Só um. Donald Trump. Ele gosta dessa ideia de que ele está fazendo contato com pessoas improváveis. É improvável que ele se encontre com o Kim Jong-un. Ele encontrou o Kim Jong-un 3 vezes no seu primeiro mandato. 3 vezes, não foi uma só não. 3 vezes, ele entrou, ele passou da fronteira ali a pé, ele estava na Coreia do Sul, chegou na fronteira ali, o Kim Jong-un veio, ele passou pro lado da Coreia do Norte. A ideia do Trump conversar com o Lula e dizer, tá vendo aí, mais um que veio falar comigo e tal, e o Lula também. O Lula, gente, se disse amigo pessoal de George W. Bush. George W. Bush. Ah, não, é meu amigo pessoal. Fizeram competição de churrasco. Qual é o melhor churrasco? Americano, brasileiro e tal. Se encontraram lá no rancho presidencial lá dos Estados Unidos, lá de Camp David, para fazer competição de churrasco. Qual era melhor? O que é melhor? É o bourbon americano ou é a cachaça brasileira? Isso é o Lula purinho. Isso é a cara do Lula, é claro que ele ia se encontrar, é óbvio que ele ia se encontrar, e os dois ali vão conversar. São dois caras muito bons de resenha, muito do feeling ali, né, o Trump também tem muito isso, o Trump ele não tem muita a categoria, não, esse eu gosto, esse eu não gosto. Se ele encontrar com o cara gostou, fez um elogio a ele, falou e tal, o Trump vai embarcar, é claro que vai embarcar. Então foi isso que aconteceu lá naquela Assembleia Geral, que o Lula estava falando, o Trump gostou do que ele estava falando, gostou do jeito dele, que ele não estava abaixando a cabeça. Isso é uma coisa que, aliás, o Trump respeita muito. Gente que abaixa a cabeça, o Trump detesta. Isso não é de hoje não, tá, gente? Você pega lá o livro dele, lá de 87... Ele fala sobre isso, o desprezo puxa-saco, o desprezo, gente que fica pedindo desculpa e tal. Então, no momento em que o Lula tá fazendo o discurso lá na Assembleia Geral da ONU e disse, não vamos baixar a cabeça, que se foda vocês,
porra, quero que se dane Estados Unidos, não é assim que a banda toca, não, sem nunca citar os Estados Unidos, o Trump gostou. Os dois se encontraram ali nos bastidores e o Trump sai falando bem do Lula. E aí o que eu mais me diverti foi a galera bolsonarista aqui no Brasil falando assim, colocou o Lula em maus lençóis. Agora eu quero ver como é que o Brasil vai reagir, esse governo vai cair, o Trump é um gênio, ele é um arquiteto, ele, tá planejando já e colocou o Lula em péssimos lençóis e tal. E os dois foram lá e se encontraram na Malásia lá e a coisa tem como acontecer. Então, assim, a avaliação sobre se o Lula vai ou não participar desse conselho está acontecendo nesse momento, né? Agora isso está sendo debatido. Me parece que, mais do que não tem saída boa, me parece que a gente também pode inverter a coisa e as duas saídas podem ser boas, né? Você participar te cacifa também, né? Você vai ter voz, você vai estar lá, você não precisa aceitar tudo que os Estados Unidos querem, você vai ter que ter cuidado. O Trump é um cara que é muito personalista, um ego gigantesco, então se você quiser discordar, você vai ter que fazer isso ponderando quais são as consequências que isso vai trazer e tal, mas você não precisa aceitar tudo. Assim como não participar também pode ser um recado importante. Então, eu estou curioso para saber qual vai ser a decisão que o Brasil vai tomar. Claro que eles têm mais informações do que a gente tem, mas eu acho que mais do que qualquer solução é ruim, também pode ter uma que as duas soluções têm lá as suas vitórias, né? Você consegue cantar vitória em qualquer uma das duas, e política tem muito disso, né? Quanto que você consegue cantar uma vitória. Aliás, quem faz isso perfeitamente é o Trump, né? O Trump ele tem uma lógica que é nunca contar derrota. Você canta vitória. Qualquer coisa. O tempo todo. 100% do tempo. Você conta a vitória o tempo todo, porque a sua imagem ela melhora, você passa a ter mais confiança, as pessoas acreditam que você, de fato, é um vencedor. Então, eu acho que o Brasil pode usar um pouco essa lógica também. Fazer parte vai ser bom, não fazer parte também é um recado importante que o Brasil pode passar. Agora, Tanguy, eu vou puxar duas coisas aqui. Primeiro, né? Disso que tu tá falando da capacidade do Lula de pegar e conversar com todo mundo, né? Tem essa capacidade política mesmo, né? Raiz, aquela que a gente sente falta e coisa assim. Primeiro, então, tu acha que uma parte do Trump largou a mãozinha dos Bolsonaros foi exatamente porque ele viu fraqueza? Né, por causa que todo aquele papo de coitadismo, aquilo nunca me pegou muito bem, assim, do tipo, o Trump vai ficar com pena. O Trump não tem pena, o Trump ele tem essa questão do vitorioso, de quem tá, né, falando alto e, claro, de quem puxa muito o saco dele. Né, ele tem pavor de qualquer um que não fique falando que ele é a melhor coisa desde o pão fatiado. E segundo, puxando então para esse, né, nosso lado aqui, queria que tu falasse um pouquinho mais sobre esse acordo do Mercosul com a União Europeia, sabe? Tem elementos para dar bom pra gente? É só, né? Porque eu acho engraçado que às vezes o cara liga a televisão e diz azeite de oliva e queijo vai ficar mais barato. Eu digo, tá, muito bom, fico feliz com isso aí, né? Mas não deve ter sido um acordo que está sendo negociado há sei lá quantos anos, que há 10 anos está sendo negociado o negócio, para dizer assim, sabe o que falta, cara? Azeite de oliva e queijo, essa vai ser a nossa vitória. Então, a primeira coisa que você perguntou sobre os Bolsonaro, né? Eu tenho a impressão que o Trump caga baldes, mas baldes pra esses caras. Que assim, ele nem sabe muito bem quem são, sabe quem são. Então, o Eduardo Bolsonaro tentou passar a ideia de que ele estava lá controlando a narrativa, que ele tinha acesso lá à Casa Branca, ao Salão Oval, né, à ala oeste lá da Casa Branca, e que as coisas não aconteciam sem ele falar e tal. Que é uma tentativa meio desesperada, né, de você... Era o que ele tinha, não tem mais nada, ele não tá no governo, ele tem um governo brasileiro que está se aproximando do governo americano, está tentando reduzir danos e tudo, e fica tentando apostar que se alguma coisa der errado, ele vai poder dizer que foi ele. Mas eu tenho a impressão que o Trump nem liga para ele, né? Nem liga. Me parece que a lógica do Trump esse aí é quem mesmo? Não, é o filho daquele outro presidente. É aquele que tá preso. É aquele que não tá mais aí, que dane-se. É esse. Que não vai poder disputar a eleição. É esse. Ah, tá bom. Beleza. Então, assim, a impressão que eu tenho é que o Trump, ele... do lado de cá, claro que a gente olha muito pro Eduardo Bolsonaro, pro Flávio Bolsonaro, pro Nicolas e tal, esses caras, pro Figueiredo e tal. Claro que esses caras, eles fazem parte do nosso cotidiano, do que a gente acompanha, do que a gente sabe, do que a gente lê, né, do que a gente se contrapõe. Mas me parece que quando você olha lá para os Estados Unidos, a própria fala do Trump lá, que aliás o pessoal do
do Medo e Delírio em Brasília, um beijo pra eles, amo de paixão, coloca lá, assim, não é meu amigo, é apenas uma pessoa que eu conheço. É isso, assim, a visão que ele tem do Bolsonaro é essa. É só alguém que eu conheço, sei lá quem é, não me interessa muito. Então, essa é a minha visão sobre essa galera e influência que eles têm lá na Casa Branca, eu acho que é muito próxima de zero. E sobre esse acordo, você foi muito bondoso quando você falou que esse acordo está sendo negociado há 10 anos. Esse acordo começou a ser negociado em 1999. Eu sei que às vezes parece que a gente está em 2010, né? Mas não, a gente está em 2026, tem 27 anos. Ontem teve o 11 de setembro, cara. Foi isso, faz 10 anos. Não. Então, nesse sentido, faz 10 anos, é mais ou menos 10 anos. Então começou em 99, 10 anos para 2026, é isso. Mas tá sendo negociado esse tempo todo. O Trump, ele tá doido para ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E eu acho que ele merece o Prêmio Nobel da Paz. Porque ele é capaz de fazer tanta gente que se odiava passar a ser amigo, que é um negócio impressionante. Tá todo mundo olhando pro Trump falando assim, cara, fudeu. Como é que vai ser agora? Assim, os Estados Unidos estão taxando todo mundo, a gente vai precisar se aproximar. Então, essas coisas que pareciam diferenças, incontornáveis, elas passam a ser, não, mas é só isso, vamos resolver. Aí você tem lá uma cena maravilhosa, a primeira-ministra do Japão tocando bateria com o primeiro-ministro da Coreia do Sul. Os caras se odeiam. Os caras sempre se odiaram. Japão e Coreia do Sul, os caras estão tocando bateria junto, estão tocando, aliás, guerreiros do K-pop. Porra, não sei se vocês não têm filho pequeno, tem uma filha de 10 anos. Loucura completa, né? Tocando lá guerreiros do K-pop, né? Você tem países que até pouco tempo não queriam conversa um com o outro, e que agora estão começando tô achando melhor a gente dialogar. Então, esse acordo entre Mercosul e União Europeia, ele pode trazer, sim, consequências positivas para o Brasil, principalmente porque abre um mercado importante para o Brasil, um mercado que, hoje, o Brasil tem muito nos Estados Unidos. Agora, de novo, gente, dá para confiar no mercado americano? Não dá para você saber, porque hoje a tarifa já é alta, o Brasil já diminuiu muito, se pegar os dados de 2025, as exportações brasileiras para os Estados Unidos já diminuíram bastante, e os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Você precisa substituir o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Por que você faz isso? Como é que você substitui? Você vai vender mais para a Argentina, que já está no Mercosul? Tem espaço para vender mais para a Argentina? Já tem livre comércio com a Argentina há sei lá quanto tempo. Você vai vender mais para a China? Pô, a China já compra do Brasil uma quantidade inacreditável. Difícil você aumentar mais quando você já está no teto. Assim, a China faz de comércio com o Brasil, sei lá, 160 bilhões de dólares por ano. O Brasil tem um superávit grande com a China. É difícil exportar ainda mais. Então, há uma necessidade de abrir mercados. Claro que há uma necessidade de abrir mercados. E a Europa, particularmente, vai precisar muito disso. A Europa está vendo agora. Me parece que a Europa está falando assim, porra, eu acho que eu perdi tempo demais confiando só nos Estados Unidos e eu preciso fazer esse acordo sair. E me impressiona muito que a Europa ela tenha travado esse acordo durante tanto tempo por conta da pressão de agricultores franceses. São os agricultores franceses que estão colocando grande entrave. Eu fui dar uma olhada. A agricultura na França responde por menos de 2% do PIB. Eu falei 2, eu não falei 12, eu não falei 20. 2, menos de 2, deve estar na casa de 1,7% do PIB. Mas é uma questão cultural, né? Você tem uma questão até sentimental, histórica. Você tem uma questão pragmática, que é a da autossuficiência alimentar e tal. Só que a partir do momento que você assina um acordo com o Mercosul, a autossuficiência alimentar está mais garantida, não menos garantida, né? Então, você vai ter um escoamento maior de produtos brasileiros para a Europa, né? Então, quem vai se dar bem nisso vai ser o agro, essa galera que odeia o Lula e tal, mas que vai se dar bem, vai vender mais, vai ser mais dinheiro entrando no Brasil. Acho bom, acho importante que a Europa esteja cobrando padrões ambientais mais elevados do Brasil. Essa é uma parte boa, então o Brasil reclama, pô, mas eles ficam cobrando questões ambientais, e lá eles não se preocupam tanto assim, e querem que a gente se preocupe. Que bom, tomara que coloquem isso aí no papel, porque os agricultores brasileiros, né, o agrobusiness brasileiro, vai vender mais. É bom que eles tenham uma travinha ali, para não sair plantando ainda mais soja, porra, ainda mais pasto e tal, porque senão as consequências do Brasil elas podem ser grandes. Mas, assim, no cenário atual, é um acordo que vejo com bons olhos. Pode ter seus problemas aqui, acolá, claro que pode ter, mas é um acordo que, dado o fato de que a gente precisa substituir o segundo maior parceiro comercial do Brasil, o segundo maior mercado consumidor de produtos brasileiros,
O Brasil vai precisar. E a Europa, daqui a pouco, vai assinar acordo com a Índia, por exemplo. Vai ter que assinar. Ah, mas não quero que a Índia, não sei o quê, não respeita padrões ambientais. É uma oportunidade. Pressiona lá a Índia. Quero padrões ambientais para serem seguidos. Os produtos indianos vão entrar no mercado europeu, vai ajudar, vai movimentar. A Europa está precisando também sair desse espaço, um certo conforto. Não, tá tudo bem, tá tudo garantido, a gente já é rico, porque a situação para a Europa está muito difícil. E o Brasil é um país que faz muito pouco comércio internacional, né? O Brasil é um país muito isolado em termos comerciais, então não acho que vai ser de todo ruim, não. Acho que pode ter pontos bastante positivos em termos de reconfiguração da posição brasileira no mundo. Muito bom. Gabriel Divan. Qualquer hora eu vou criar um podcast paralelo que o nome vai ser Abujanra. Aí eu vou chamar os convidados e vou fazer só umas perguntas assim. Tanguy Bagdadi, bomba atômica, sim ou não? Ah, tô brincando. Meu Deus! Tá. Tô brincando. Você me avisa antes que eu vou estar um compromisso. Nesse dia eu vou ter um compromisso. Tá, o que é a vida? Não. Mas assim, a gente já está assim, caminhando para o nosso final, né? E isso aqui abriria um leque muito grande que talvez ia premiar, né? Uma conversa para outro podcast, né? Até para o Tanguy não ficar tanto tempo mais sem aparecer, sem dar as caras aqui. Mas esse acordo ele faz com que não digo que ele faça com que, mas ele termina um ciclo onde a gente tem gradativamente parado de falar em altíssima rotação de BRICS, né? Que, nossa, ano passado, por exemplo, parecia basicamente engatilhado ali, era disso que se falava, ampliação do bloco, né, o Trump fazendo medidas que minavam vários integrantes do bloco, no que não dá para negar também, né, há uma certa tentativa de enfraquecimento. Agora, a gente está vibrando com um acordo Mercosul-Europa e tudo mais, e aí eu não sei se é a minha impressão ou não, parou-se de falar um pouco, né, até por uma questão também de um certo desconforto com a situação Rússia, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, né? Enfim, a gente não vai começar agora a falar de BRICS, mas tu também sente que, né, parece que deu uma arrefecida, assim, porque ano passado era Lula, inclusive, né, botando manguinhas de fora, né? O ousado chegou, né? O cara aparece e diz assim, tem que ter a moeda dos BRICS e tem que acabar a dolarização. Depois não se falou mais, né? Talvez para não acirrar mais os ânimos em questão dessa coisa do tarifaço, né? Que foi bem conduzida, mas eu não sei, me parece que, né, saiu um pouco de moda, né? Tava no hit, tava no número 1 lá das paradas e agora deu uma caída, né? Ou não? Eu acho, Divan, que não é definitivo isso, tá? Me parece que os BRICS eles continuam na pauta aí. Mas, se você reparar, a gente passou a ter uma pauta internacional muito mais voltada para o Ocidente. A gente está falando sobre a Europa, a gente está falando sobre Groenlândia. Tem se falado menos sobre China, menos sobre Rússia. Aliás, você deve ter reparado, provavelmente, que a China e a Rússia estão quietinhas, né? Quanto tempo se não ouve falar de China e Rússia? Por quê? Esse aí quem falou muito bem foi o Daniel Souza, né, meu parceiro lá no Petit Jornal, que ele disse foi: não interrompa o seu inimigo quando ele está cometendo um erro. Então, na hora que os Estados Unidos estão caçando briga com os aliados, não é aliadinho, é aliadaço deles, né? Canadá, Reino Unido. Pô, o Reino Unido tá entrando no rock aí, né? Tá zonzinho. O Reino Unido também sem saber o que fazer, né? Não, peraí, né? Eu não quero brigar com eles, mas eles estão fudendo a gente, estão colocando tarifa, como é que vai ser e tal. Então, no momento em que isso está acontecendo, tanto a China quanto a Rússia fizeram pipoquinha e estão assistindo. Deixa o pau quebrar, deixa eles fazerem o trabalho lá que a gente está tentando fazer há um tempão e que está sendo devagar, né? Mas esse cara é capaz de fazer isso muito rapidamente. Então, não me parece que os BRICS eles tenham desaparecido, não. Eu acho que os BRICS eles continuam aí e tudo. Inclusive, mais do que isso, eu acho que o cenário internacional que a gente tem hoje, ele é um cenário que demoliu a maneira pela qual a gente conhecia a estrutura internacional. A estrutura que a gente conhecia era: Estados Unidos são aliados do Canadá e dos europeus, eles falam sobre questões liberais, eles fazem intervenções mundo afora, a Rússia tem ali sua questão da zona de influência, você tem a China produzindo localmente e vendendo para o mundo todo, e a América Latina está ali meio tentando sobreviver, meio que tentando se posicionar e tal. A gente conhecia essa estrutura era familiar para a gente. Quando essa estrutura ela começa a mudar completamente, e é isso que a gente está vendo, né, a olhos vistos, né, o tempo todo diante da gente, novas iniciativas elas são mais prováveis. É um mundo mais incerto, mas é um mundo também que traz mais oportunidades. Então os BRICS, por exemplo, eles são oportunidades. Os BRICS eles são uma enorme possibilidade. Então não me parece que
tenha sumido é porque a gente está sendo meio tapeado pela noção de tempo, né? Aquela cúpula dos BRICS que aconteceu aqui no Rio, e que foi exatamente quando se falou sobre desdolarização e que o Trump enlouqueceu, aí mandou cartinha pro Brasil falando de Bolsonaro, falando dos 50% de tarifa e tudo, aquilo parece que tem 6 anos, né? Mas isso foi no segundo semestre do ano passado, gente. Foi o segundo semestre do ano passado, não faz tanto tempo assim, não. Então, me parece que o tema BRICS ainda volta, só que tanto Rússia quanto China estão esperando o Trump fazer o trabalho todo, né? Acabar logo com essa unidade europeia, com essa unidade, ocidental, para poderem voltar a falar. Mas não acho que a gente vá parar de falar sobre BRICS, não. Eles vão acabar voltando aí. Vão acabar voltando assim, Felipe Abal, como o Tanguy vai acabar voltando logo em breve, né? Enfim, eu acho que é um bom momento para a gente sair por cima aqui e chamar, sabe o quê? Dicas culturais. Sim, aquele momento em que o nosso convidado fica um pouquinho mais aqui, o programa não acabou, mas agora a gente relaxa um pouco, né? A gente consegue respirar um pouquinho. Vamos lá para passar o momento em que a gente deixa com os nossos ouvintes aí alguma coisa que a gente queira recomendar, vale qualquer coisa, de joguinho, passando por peça de teatro, chegando a livro, filme, revista, artigo, site, podcast ou qualquer elemento que sirva para talvez desgraçar mais a cabeça de alguém, né? Ou talvez desligar geral o cérebro, ponto morto, né? Deixa descer a ladeira. Felipe Abal, o que nós temos de dica essa semana? Eu vou dar uma dica exatamente para o pessoal poder, né, deixar o cérebro mais tranquilo, sabe? Você aí tá cansado, você tá assim meio estressado, você quer assim, ligar a TV e ver um trocinho bacana que te deixe com o coração quentinho, né? Não é uma grande obra de arte assim, mas tu quer ficar com o coração bem, tu quer se sentir feliz e coisa. Casamento às cegas, é isso, Abal? Não. Tá, Irreversível do Gaspar, não, também não, né? Eu vou indicar o Família de Aluguel, cara, que é o novo filme do Brendan Fraser, né? Ele é um filme dirigido por uma diretora que eu não conhecia, que é Hikari, simplesmente Hikari. E ele conta a história de um ator que está em Tóquio, e assim são belíssimas as coisas assim que aparecem das roupas, esse tipo de coisa. E, bem, né, como Japão tem todo aquele troço de coisas bizarras e tentáculos e coisas do gênero, que também tem, né, segundo este filme, acho que não tem na vida real, é que tu pode alugar pessoas, assim, seja pra ir na tua casa jogar um videogame contigo, seja pra apresentar pros teus pais, pra fazer um casamento fake, pra alguma coisa do gênero, e o Brendan Fraser, então, ele entra nesse serviço meio sem querer, e acontecem coisas fofinhas, coisas emocionantes. Você vai dar umas risadas, você vai ficar com o olho cheio d'água. Então, assim, ó, não vai esperando assim, o melhor filme da sua vida, mas assim, ele vai te deixar com o coração aquecido. Guarda ali pra domingo, naquele momento que meio bate uma deprê e coisa, assiste ele, você vai ficar feliz no final, garanto pra ti. Então, Família de Aluguel, acho que só tá nos meios alternativos pelo mundo. Olha aí, cara, olha aí, baita dica. Bom, eu vou indicar um filme também, meus amigos, e a gente está falando muito do Agente Secreto, né, dadas as premiações aí que já foram vitoriosos e que, oxalá, virão, né? Mas a gente não pode esquecer, cara, que o cinema nacional vive um grande momento, cara. Né? Aliás, eu já perdi a conta de quantas retomadas já teve, né? Talvez é porque queiram enterrar ele, né, de uma vez por todas e não consigam nunca. E nessa última safra que a gente pode localizar aí, sei lá, né, vamos pegar uns 5, 6 anos para trás, talvez, né? A gente está vendo muita coisa que dribla questões orçamentárias com estilo e com criatividade, né? O próprio Agente Secreto, né, ele é de propósito, né, fotografado com uma série de equipamentos mais antiquados, né, para fazer ambientação e tudo mais. Dá para remeter também ao outro filme, grande sucesso do Kleber Mendonça, né, o Bacurau. E, cara, a gente está vendo, por exemplo, no Bacurau, uma imagem de futuro que é uma imagem de futuro adequada a um lugar específico do Nordeste brasileiro, né? O próprio Kleber eu vi uma entrevista dele falando que
Ele é fanático por Mad Max 2. Eu achei curioso o 2, é especificamente o 2, né? E, cara, do cara pensar um futuro, né, naquele nível do Bacurau é estritamente condizente, assim. E aí eu assisti um filme que também ganhou premiação internacional muito importante esse ano, mas dado o sucesso do Agente Secreto, acho que o pessoal meio que passou por cima, coitadinho, deixou ele de lado, e não merece ser deixado de lado porque é um filmaço. Eu tô me referindo a O Último Azul, do Gabriel Mascaro, outro cineasta recifense. Eu não sei o que tem na água dessa galera lá, eu vou mandar trazer uma para beber e ver se eu me inspiro para fazer alguma coisa de útil na minha vida. Mas, cara, O Último Azul, uma história muito legal. Pequenas nuances que te dão o grau da distopia do futuro onde está se localizando o filme, em que pese a maioria das coisas pareça o presente. Soluções de roteiro, né, e soluções de ideias muito interessantes. Um filme sensível, bonito, curtinho, dá pra dizer que hoje é curtinho, né? 1h20 e poucos, né, Felipe? Eu acho que é um filme normal, filmes inocentes, tá ótimo. né? Filmes bons. E, bom, ele conta a história, né, desse futuro onde tu tem toda uma predisposição para as pessoas idosas quando elas atingem uma certa idade. E aí nós temos essa personagem, essa protagonista que, desde o começo do filme, se mostra bastante arredia, mostra que não quer seguir esse destino planificado, né, que mistura uma questão de burocracia com uma espécie de situação policialesca e tudo mais, e ela resolve sair e buscar um outro destino. Filme bem bacana, filme assim, ó, simples, mas assim, com muita carga emocionante, muito legal mesmo. Eu já tinha visto o Boi Neon, do Gabriel Mascaro, né, e só prova que esse cara aí é um puta de um cineasta, então fica essa dica também, não fica só no hype aí, né, dá uma valorizada aí na produção nacional que, para além do que tá ganhando o Oscar, o que é maravilhoso, né, a gente tem muita coisa bacana. Cara, eu vou indicar um filme que eu vi esse final de semana agora, tá no cinema, né? Pelo menos aqui no Rio tá no circuito aí, e que é baseado num livro que eu li no ano passado chamado Hamnet. E o filme também, né, chamado Hamnet. O livro é de uma irlandesa chamada Maggie O'Farrell, e a premissa do livro se passa naturalmente no período ali do Shakespeare, né, sobre a família do próprio William Shakespeare. É muito cuidadoso porque em momento algum fica se referindo a ele como Shakespeare, né? Você sabe que é ele, mas o foco não é ele, o foco é basicamente a família e a maneira pela qual a peça, né, a peça que foi para a eternidade, né, Hamlet, enfim, seria uma homenagem ao filho dele, que morreu, aqui não é spoiler, tá, gente? Isso aí tá na própria sinopse, que morreu com a praga, né, com a peste bubônica da época. Então, é um filme que, na verdade, é um livro maravilhoso, e que se torna um filme ainda melhor, né? Assim, aquela coisa de você ler o livro, aí você vai ver o filme, você fica com um pouquinho de medo de estragar e tal, e o que eles conseguiram fazer no filme é um negócio inacreditável, de bom, assim, de emocionante, lida muito com luto, lida com perda, lida com família. Devo admitir, meus amigos, que eu chorei horrores. Eu acho que eu nunca chorei tanto vendo um filme, cara. Então, assim, se você for no cinema, vá preparado, porque é realmente um soco no estômago, mas é muito bonito, realmente, assim, lindíssimo, vai confiante, porque o livro é muito bom, o livro é curtinho, muito bom de ler, e o filme também é um filmaço, fica aqui a minha recomendação. Vale mais a pena ler o livro ou ver o filme ou o contrário? Cara, tanto faz. Se você quiser ver o filme e depois ler o livro, enfim, você vai estar muito bem representado, porque o livro, como é curtinho, assim, eu tenho a impressão que o cinema tem dificuldade de adaptar livros grandes, né, que você acaba tendo que deixar muita coisa de fora e tudo, mas o próprio livro, ele é curtinho, então, assim, o que eles conseguiram fazer no filme, a imagem do filme, as atuações, assim, é realmente uma produção muito cuidadosa, maravilhosa. Se você, não vou aproveitar que tá no cinema, daqui a pouco sai do cinema e tal, quero ver o filme e depois você decide se você lê o livro. Vale a pena também, não tem problema. Eu adorei a declaração do Paul Mescal, que disseram assim, como é que foi na Premiere lá, você encontrou o rei Charles, né, você conheceu o rei, e como é que é a sensação? Ele falou, cara, eu sou irlandês, isso aí não é exatamente uma coisa com a qual eu sonho, então muito bom. Os irlandeses são especiais, né, cara, que gente massa. Tanguy, muito obrigado por ter vindo, cara. Que programa massa, velho. Tava com saudade. Não vai demorar tanto agora e no próximo a gente vai falar de desgraça também, tá? Não vou prometer que a gente vai falar de coisa boa. Vocês são boy lixo, mas não tem problema, beleza? Vocês mandam mensagem de madrugada, assim, tá a fim de fazer alguma coisa, 2h30 da manhã, eu atendo. Não tem problema. Tá, então pode mandar mensagem, pode procurar que eu volto. Eu esqueci, Felipe, de dizer que tem uma participação muito
muito comentada, tal. Ela não é tão longa assim, né? Mas é importante, dada o brilho da estrela, né? No filme o Último Azul, que é do Rodrigo Santoro. Sabe o que o Rodrigo Santoro tem em comum com o Tanguy, além de ser bonito Vasco da Gama. e ser competente? É Vascão, meu. Vasco da Gama. Casé também, né? Casé também. Vasco da Gama. No meu podcast, a Bujanra vai ter também essa pergunta, né? No final, assim, quem não é bem-vindo na barreira do Vasco? Aí a pessoa tem que responder. Rapaz, assim, muita gente, não viu? pode fugir da resposta. Muita gente. Vamos lá mandar uns vivas, uns salves. Vamos pra lá. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Caramba, é muito sucesso, cara. O Tanguy é sempre sucesso quando aparece no Vira, velho. Cara, os caras não estão aí há todo esse tempo, né, de brincation, né? Não estão à toa por aí, né? Não, Tanguy é mais do que autorizado aí, uma das vozes aí, não só no sentido literal, né? Porque o homem tem uma voz que eu vou te contar, mas no sentido de ser realmente, né, uma fonte, né, pra gente pensar essas questões aí. Então, né, quando ele tá com a gente aqui é sucesso absoluto, não tem erro. Todo mundo gostou do episódio, eu tenho certeza. Que homem, cara. Gabriel, eu não recebi nenhum pedido de salve, cara. Fiquei meio triste, inclusive, nada no e-mail, nada assim. Pois é, cara, pois é. Aqui também tá fraca a coisa, né? Esses dias o Miguel lembrou de um salve que ele ganhou há muito tempo atrás, que ele estava ouvindo um episódio meio perdido no tempo e no espaço, né? Mas fora isso não teve grandes pedidos aqui de salve. Vocês estão com preguiça? Vocês não gostam mais de aparecer com os bichinhos aqui para nós? Vocês não gostam de nos mandar carinho? É assim que funciona? Não, tô brincando. Você deve estar de férias, tá tranquilo, daí, nem vou ali, não tô na frente do computador trabalhando para mandar um e-mailzinho escondidinho, assim, sabe? Pode ser, cara, pode ser, mas enfim, né? Salves, perguntas, compartilhamento de dúvidas existenciais, né? Correio elegante, pedidos de casamento, né? Não para nós, né? Por favor, mas para outras pessoas, se assim for o caso. Você pode fazer tudo isso pelas nossas redes, pelo Blue Sky, pelo Instagram, pelas DMs, pela @ mesmo. Aliás, né? Que nem aquele meme daquele print da mina que diz pro cara assim, mas por que tu só me manda DM e tal? Tu é foragido? Então assim, ó, você pode mandar na DM, caso queira falar com uma certa intimidade, pode mandar pro viracasacaspodcast@gmail.com, mas manda no arrobão lá. Manda pra todo mundo ver, né? Nos assume, né? Nos assume. Fazer aquele agradecimento só, né? Pra todo mundo que nos apoia, cara. Tem galera no Apoia-se, tem galera na Aurelo, tem galera que começou a mandar pix recorrente. Porra, muito obrigado mesmo, pessoal. Assim, vocês podem achar que passou batido, mas nunca passa batido. A gente agradece de coração mesmo, né? Não, toda a vida, né? Isso aí é o que nos mantém aqui, é por vocês, né? Senão era muito mais fácil, não precisava de nenhum aparato tecnológico, só a gente marcava, eu e o Felipe, onde é que a gente tomava um chimarrão, se era na casa dele ou na minha ou na praça, né, e conversava sobre assuntos do mundo, né? A gente está aqui por vocês, né? Afinal de contas, nós somos homens inocentes, né? Só homens normais. É isso aí. Até a semana que vem, galera. Valeu! Tchau! What is normal, man? What do you mean, normal man? Just innocent, man.